A gente vai fazer nesse vídeo aqui uma aplicação do gel numa manutenção de banho de gel com o lixamento dessa unha. Nessa manutenção eu já lixei praticamente 60% do meu produto, porque essa cliente não vem com infiltrações e nem descolamentos, e já defini também o tamanho que ela queria diminuir. Então o primeiro passo disso, a gente vem com a preparação logo em seguida, e agora a gente faz a aplicação do gel. É assim como no alongamento, assim como vocês viram nos outros vídeos aqui no curso. A gente trabalha com pinceladas com o nosso gel. A gente não precisa de grande quantidade, nem mesmo num alongamento e nem mesmo num banho de gel. Vocês veem que é super simples. Pega uma quantidade de no pincel, uma pérola pequena de gel e vem pincelando. A pincelada que a gente dá na primeira camada, a gente não precisa vir com tanta perfeição. A primeira camada a gente consegue ver onde a gente conseguiu colocar essa estrutura e esse gel. E em seguida, na segunda, após a gente catalisar na cabine por até 15 segundos, a gente consegue ver onde a gente precisa de mais ou menos produto. Essa unha do meio específico, vocês vão perceber no meio do vídeo que eu arranquei ela e refiz ela de novo porque eu não gostei. Ser profissional é assim, você vai dar de cara com algumas unhas que você não vai gostar do resultado e você pode sim refazer ela, não tem problema nenhum, desde que você entregue um serviço de qualidade para sua cliente e que a sua cliente também veja o esforço que você teve para manter aquela unha bonita. Outro detalhe importante é que quando você trabalha em mesa com um gel que é autonivelante, você pode ter um pouco mais de dificuldade de conseguir fazer as 5 unhas inteiras e em seguida levar para a cabine. Mas se você trabalha com um gel que ele é mais controlado, não é aquele tipo de gel que se autonivela na unha enquanto você está aplicando, você consegue trabalhar com a manutenção nas 5 unhas. Isso você vai definindo conforme seu tempo de profissão, o que for melhor para você conseguir trabalhar com controle de produto, o que for melhor também para o seu bolso como profissional e o que você conseguir entregar. Então, o segredo é que você tente trabalhar com o que for possível para você. Se para você for viável fazer os 4 dedos e depois fazer o dedão, tá tudo bem, desde que você encontre um processo que funcione e que não deixe você ficar enrolando e perdendo tempo no seu atendimento. Afinal, a cliente quer pagar pelo seu procedimento, mas às vezes ela não tem 5, 6 horas para ficar ali à sua disposição. Depois a gente aplicar nos 5 dedos e levar para a cabine por 15 segundos para secar a primeira camada, é hora da gente pincelar a segunda, assim como a gente fez na primeira. E assim como eu falei, depois que a gente fez a primeira camada, na segunda a gente consegue definir melhor onde a gente consegue aplicar ou não aplicar tanto o produto. Aqui no dedo anelar vocês conseguem ver bem como que a gente vai aplicar. Vocês viram que uma camada já deu estrutura pra gente conseguir manter essa manutenção e a gente ter resistência. Então agora a gente vai vir aplicando no local correto, que é mais nas laterais e perto da borda livre. Na área da cutícula, como vocês já sabem, a gente não precisa de grande quantidade de produto, porque senão a gente só vai ter que lixar. Porque a área da cutícula não é uma área de quebra, então não precisa de grande quantidade de produto. Afinal, vai ficar tudo grosseiro e não vai ficar legal, você só vai perder tempo lixando. Essa do meio eu ainda não removi, mas vocês viram que a aplicação dela também foi da mesma forma. E eu vou contar pra vocês porque eu não gostei. Eu não gostei dessa unha porque ela ficou com uma marcação do gel anterior, que era um gel um pouco mais claro. Por ficar essa marcação, fica parecendo que tem uma grande infiltração bem na lateral. E não fica legal, a cliente não vai olhar pra unha e vai gostar disso. Então, eu decidi remover exatamente por isso. Assim como vocês já sabem, tem um vídeo aqui do curso do banho de gel. No banho de gel a gente não precisa modificar 100% a estrutura. A gente precisa manter a estrutura de unha que essa cliente já tem, porém fortalecer ela com a aplicação do gel. E você também precisa lembrar a sua cliente que independente de quanto gel tenha nessa unha hoje, se ela decidir tirar amanhã, a unha da cliente vai retornar ao que era. Então se era uma unha fraca, vai voltar a ser fraca. Se era uma unha mais frágil, vai voltar a ser frágil. E é a sua responsabilidade como profissional sempre é dizer e avisar para a cliente o que pode ser que aconteça futuramente. Então, voltando com a nossa aplicação, a gente já fez a aplicação das 2 camadas do gel. Assim que a gente tirou ele da cabine, a gente vai vir agora fazendo o lixamento de pontas e laterais. O lixamento da amendoada, eu vou deixar aqui como a gente segura a lixa bem nessa parte do vídeo para você entender como que a gente consegue fazer o lixamento. Mas já definindo para vocês, já tem na apostila aqui do curso, você sabe que o formato amendoado, diferente do formato redondo ou arredondado ou oval, como for, como as pessoas chamam por aí, ele precisa ter o formato de uma amêndoa. Ou seja, a pontinha tem que ser um pouco mais afunilada. Vai depender do gosto da cliente o quão mais afunilada ela quer, para ela se sentir bem, para ela se sentir bonita. Mas o detalhe de uma unha amendoada no formato amendoado é que ela pareça um pouco uma amêndoa, com as pontas um pouco mais finas do que as nossas laterais do ponto zero. Assim que a gente conseguiu fazer o lixamento das duas, vocês estão vendo, a gente pega pela lateral e a gente vem puxando pro lado
contrário da unha. Então, se eu estou lixando do lado direito, eu estou puxando pelo lado esquerdo. Se eu estiver lixando do lado esquerdo, eu venho puxando a ponta para o lado direito. E assim a gente vai conseguindo afunilar. Nesse momento que a gente está lixando as pontas laterais, você não precisa se preocupar com a estrutura que está na parte de cima. Vai ficar feio porque é assim que fica. Mas depois do lixamento que a gente faz na área de cima, fica tudo certo, fica tudo lindo. Lixamento da lateral, vocês estão vendo aí bem como que é. A gente vem bem com a parte fina da lixa, pega bem na lateral mesmo pra gente construir o formato. Primeiramente, nós estamos dando esse formato para essa unha, que é o que a gente precisa. O formato amendoado é um formato um pouco mais difícil, porque às vezes você vai ver no olho da cliente, pode ser que seja torto para a esquerda ou esteja torto para o outro lado. Então é importante que você também, como uma postura profissional, uma profissional de qualidade que as clientes vão querer pagar para você precisa entender que perguntar para a cliente se o formato está ok, se o tamanho das unhas para ela estão ok, para ela conseguir fazer as coisas dela. Você também precisa perguntar para ela se na visão dela tá torto, se tem algum cantinho que ela gostaria que lixasse, se tem alguma lateral que pode ser que esteja incomodando. Isso também no momento da cutilagem. Cliente, você gosta de uma cutilagem mais funda? Você gosta de uma cutilagem mais superficial? A sua cutícula é mais fina, ela é mais grossa, você tem pele mais seca, menos seca? É importante que você saiba tudo isso. Continuando no nosso lixamento, assim que a gente lixou as pontas e laterais, agora a gente vai vir com acabamento na parte de cima. Essa broca que eu tô usando é uma broca que pode ser usada para remoção e para acabamento. Essas brocas que tem esse formato um pouco cônico, com a pontinha bem fininha e redonda, elas são ótimas para que você consiga fazer um ótimo acabamento e não precisar ficar trabalhando sempre lixando com a lixa manual. Por isso que a gente inicia pelo lixamento de pontas e laterais. É onde a gente define como que a gente quer que essa unha fique e nesse momento a gente dá o acabamento por cima. Nesse momento você vai perceber que você não pode passar a broca e demorar mais do que 1 segundo no mesmo lugar. Isso vai esquentar a unha da sua cliente, isso não é agradável, isso dói e machuca o leito da sua cliente. E além de você machucar a sua cliente, nesse momento, se você para com a broca mais de 1 segundo no mesmo lugar, você vai tirar um pouco do seu gel e não é isso que você quer. Você já fez uma estrutura, você já construiu todo esse banho de gel, você não quer tirar, você quer manter no lugar, mas apenas dar um acabamento bonito. Então é muito importante que você saiba onde você está lixando e o quanto você deve lixar. Nesse momento também eu tomo muito cuidado com a rotação do motor. Esse é um banho de gel. A gente não utilizou muito gel, a gente manteve a estrutura dessa unha, então eu vou utilizar a rotação mais ou menos entre 10 e 12, porque eu não quero que lixe muito, eu quero apenas que dê o acabamento necessário para que esse banho de gel fique perfeitamente alinhado por cima. Vocês viram que a gente ter uma atenção no momento que a gente aplica o gel facilita pra gente no nosso momento em mesa, na hora do nosso lixamento. A gente lixa somente pontas e laterais e faz o acabamento na parte de cima. Depois faz a limpeza por baixo também, porque mesmo que seja um banho de gel, a gente precisa limpar aquela ponta pra gente conseguir ter aderência entre a unha e entre o gel. E nesse momento vocês estão vendo que é bem tranquilo, você passa a lixa de um lado para o outro, o segredo é realmente que você não pare. Depois que eu fiz o meu acabamento por cima, eu venho novamente com aquela mesma lixa pra gente reforçar esse formato e finalmente deixar ele bem bonito, tanto nas laterais quanto no acabamento que a gente vê de cima. Nesse momento aqui eu já perguntei para minha cliente se estava bom o tamanho e depois de fazer esse dedinho eu perguntei se o formato estava ok. Eu costumo fazer os 4 dedos e logo em seguida eu vou pro dedão. Então depois que eu fiz aqueles 4 dedos, esse mesmo passo a passo, lixamento de pontas e laterais, acabamento em cima e depois o lixamento reforçando o formato, agora eu vou pro dedão, porque o dedão é um dedo... Eu digo que ele é um dedo sozinho, porque a gente não tem muita referência, por mais que a gente tenha referência de tamanho, a gente vê visualmente quando está muito diferente. É um dedão que eu gosto de trabalhar com ele sozinho, porque é só um, eu já faço, já deixo ele prontinho. Pra mim é mais prático. Se você testar e gostar, você comenta aqui, que eu vou adorar saber se você gostou, se isso te ajudou em mesa. Mas agora em seguida vocês viram aí no acabamento do dedão como é bem simples. O segredo é a rotação da broca e a calma e a leveza que você trabalha com isso para você não tirar toda a estrutura que deu trabalho para você fazer, deu trabalho para você aprender. E você precisa deixar isso bonito e muito bem estruturado, apesar de ser um banho de gel e apesar de serem uma unha natural. Assim como nos outros 4 dedos, nesse daqui a gente fez a mesma coisa. Lixamento de acabamento em cima, agora a gente lixou a ponta lateral, definindo bem o nosso formato.
E agora vai o pulo do gato que eu já falei pra vocês sobre o banho de gel, que mesmo sendo em unhas naturais, a gente precisa fazer essa curvatura, trazer essa pontinha, lixar essa ponta de forma leve, claramente de forma leve. A gente precisa manter a unha da nossa cliente, mas a gente precisa manter a aderência entre o gel e a unha. Então, esse é o pulo do gato. Todo banho de gel, seja formato quadrado, amendoado, qual formato for, a cliente com o hiponíquel alto, como esse no dedinho, ou com o hiponíquel baixo, você precisa fazer essa limpeza. Depois de fazer essa limpeza, aqui vem outro segredo que vocês já viram nos outros vídeos também, que é a técnica da gente espirrar o prep, borrifar o prep na unha e com o prep ainda molhado, a gente fazer o lixamento da área da cutícula, que é o lixamento final, o lixamento para fazer o acabamento na área da cutícula e garantir que não tenha nenhum gel nesse cantinho. Esse é um dos meus momentos favoritos, porque enquanto você tá ali lixando, você vê como a broca desliza facilmente. Quando a broca deslizar facilmente, significa que todo esse acabamento na área da cutícula está muito bom, está um acabamento perfeito, está deslizando a broca e você vai conseguir fazer essa unha ficar natural. Afinal, não tem o degrau entre o gel e a nossa unha natural da nossa cliente, que não é isso que a gente quer, não é isso que é um acabamento bom. Logo em seguida, eu fiz o meu polimento com a buffer e vocês aprenderam nessa aula como que a gente consegue deixar esse acabamento numa unha com um banho de gel, uma unha mesmo natural, ainda assim você consegue deixar ela bonita, com um formato incrível, acentuando o formato amendoado e acentuando também a feminilidade da mão da sua cliente. E vocês aprenderam até aqui como que a gente consegue fazer uma aplicação do gel e como a gente consegue fazer um lixamento prático. Comenta aqui se vocês colocarem em prática tudo que vocês aprenderam nessa aula aqui, que eu vou amar saber como que foi o lixamento de vocês.